até aquele momento, o que a gente sabia era os problemas de saques, a crise de liquidez que a empresa estava enfrentando, uma crise de confiança, que foi provocada pelo CZ, que é o presidente e CEO da Binance, e que realmente ele enxergou uma vulnerabilidade, explorou ela e conseguiu precipitar uma crise de confiança e esses pedidos de saques. Agora, o CZ não é o culpado por isso. Ele descobriu, possivelmente, teve acesso à informação que outros não tiveram, onde a empresa tinha uma exposição, a FTX, a Alameda, que era a empresa parceira, e que o balanço não era nada sólido e tinha alavancagem e tudo mais. Ele enxergou isso e executou talvez uma estratégia e conseguiu provocar a crise de liquidez. Mas o problema de crise de liquidez e de iliquidez, isso não foi o CZ que provocou. Isso quem provocou é a própria FTX. E o que no começo parecia ser jogadas de uma estratégia de liquidez imprudente, está começando a se revelar um golpe e talvez um esquema muito maior do que nós ainda tenhamos pleno conhecimento, porque as informações estão chegando. E aqui até eu faço um disclaimer, porque, honestamente, esse é um mercado que está, assim, inovação e novidades num ritmo frenético e é difícil a gente ficar a par de tudo que está acontecendo. E eu gostaria de ter acompanhado bem mais de perto e ter divulgado mais análises, ter feito mais análises sobre a FTX, porque no vídeo que eu publiquei na quarta-feira eu falei as red flags, as bandeiras vermelhas, sinais de fumaças, que estavam por todas as partes quando a gente falava da FTX. Então não tinha poucos sinais, tinham vários sinais. O Jesse Powell, que é o presidente da Kraken, que é uma das exchanges mais antigas e muito segura, ele fez uma thread no Twitter, eu vou colocar o link depois nos comentários, falando justamente sobre isso. Tinha vários sinais, vários red flags, então não deveria ter sido uma surpresa completa. Quem investigasse mais a fundo ia encontrar muitos problemas na FTX. Vou colocar um outro vídeo aqui embaixo, um link de uma entrevista com o Keith da Hedgeye e um outro analista falando da FTX, os problemas que ele encontrou, as partes relacionadas e as informações desencontradas, a quantidade de dinheiro que ele acabou levantando. Esse é outro ponto, a gente viu a negligência de vários fundos do Silicon Valley. Sequoia Capital, que é um fundo tradicionalíssimo, colocou mais de 200 ou 400 milhões de dólares na empresa e uma parte do capital parece que o Sam Bankman-Fried, o SBF da FTX, investia de volta em fundos da Sequoia. Então, algo negligente barra potencialmente com conflito de interesses enormes. Então, muita gente errou, muita gente negligenciou e alguns talvez com cumplicidade. E é isso que a gente não sabe ainda. Depois que eles protocolaram o pedido de Chapter 11, no capítulo 11, recuperação judicial, estima-se que os passivos da empresa esteja na ordem de 10 a 50 bilhões. 10 a 50. A Enron, a gigante de energia que foi fraudulenta lá nos anos 2000, era menos de 30 bilhões o passivo dela. Agora essa exchange de cripto com passivo que pode chegar a 50 bilhões, olha o tamanho disso. Aí a gente começa a conhecer melhor as pessoas que estão por trás da empresa, como a CEO da Alameda Research, o fundo de trading vinculado à FTX, e é uma menina muito jovem, a gente vê as entrevistas dela, realmente chama a atenção, que parece alguém nada preparada para essa posição, e os rumores começam a surgir que o SBF também tinha algum relacionamento amoroso com ela, além de outros funcionários. A história começa a ficar cada vez mais cabeluda, digna de filme de Hollywood, assim, é impressionante. Parece ser, à medida que mais detalhes vão sendo revelados, um esquema do tipo Bernie Madoff. Algum esquema de pirâmide e que ele foi ludibriando os clientes, os investidores, possivelmente funcionários, um atrás do outro, a ponto de conseguir levantar bilhões de dólares, valer 32 bilhões e não havia um negócio sólido por trás. Esse é o grande problema e tem muitos culpados.
especialmente aqueles que foram negligentes, e é gente de todos os lados. Infelizmente, não dá para adorar a pílula nesse episódio. Como eu falei, foi um abalo sísmico e está sendo, e acaba minando a confiança de toda a indústria. O que eu falo que é uma praga que vem assim, há tantos anos, eu que já estou há quase 10 anos, eu venho vendo essas questões, e os golpes que aconteceram ao longo da história, empresas centralizadas, é quase que sempre o mesmo roteiro. O script é sempre o mesmo. Pode mudar a ordem dos capítulos, mas é quase sempre o mesmo roteiro. Como foi lá desde a MTGOX, que acabou sendo hackeada, até agora recentemente descobriram mais bitcoins que foram hackeados da Mt. Gox, e como vários outros, onde ou a empresa que era suspeita, aí ela diz, fui hackeado, e ela entra em falência porque não consegue honrar os saques. Ou começa a ter problema de liquidez, e aí depois acontece um hack, e aí realmente não tem mais como reaver nenhum fundo da empresa, que é o que está acontecendo neste momento com a FTX. Infelizmente, uma péssima notícia para esse mercado, vai abalar preço também, já está afetando, e resta saber todos os players que têm exposição. Então é preciso aguardar ainda mais alguns dias e semanas para ver quais serão as consequências finais da possível falência da FTX.